Olá, querido, seja muito bem-vindo ao Manual do Cristão e eu já quero começar fazendo uma pergunta para você. Quando precisa tomar uma decisão importante ou não tão importante assim, qual é a primeira pessoa que vem à sua mente? Quando você está muito alegre, muito feliz, quando uma coisa legal, uma coisa bacana aconteceu na sua vida, qual a primeira pessoa que vem à sua mente para você compartilhar essa notícia, para você contar para ela? Já pensou? E quando você está triste? Quando algo deu errado, quando alguma coisa não saiu conforme você tinha planejado, para quem você vai contar? Você se isola, fica sozinho? Tem alguém de sua confiança que você fala? Sabe quando você precisa tomar uma decisão de mudar de emprego, de mudar de cidade, uma decisão muito importante, a qual você não pode errar, como casar? Com quem você fala? Quem são os seus conselheiros? Quem te ajuda a tomar essas decisões? Nesse devocional, quero falar contigo sobre como colocar Deus em primeiro lugar. Sabe, eu aprendi desde o início da minha conversão a não consultar apenas homens, conselheiros, como a Bíblia diz que é bom nós termos conselheiros, pessoas que em cada uma das suas áreas que tiveram um bom êxito naquilo que faziam, elas podem sim nos aconselhar. Pessoas que já passaram por um caminho que nós vamos passar, que nós vamos trilhar, elas podem nos ensinar sim. Mas tem alguém que é mais importante do que qualquer pessoa, e esse alguém é Deus, e Ele quer ter o primeiro lugar na nossa vida. Um dia perguntaram para Jesus qual era o mandamento mais importante, e ele falou que o mandamento mais importante era amar a Deus sobre todas as coisas. Um amor café, né? Um amor que é de todo o coração, um amor que é de toda a alma, um amor que é com toda a força, um amor que é de todo entendimento. Então Deus ele responde para nós hoje através de Mateus 6:33, que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, todas as coisas que estão no contexto anterior, ali no capítulo 6, o comer, o vestir, né? Todos os cuidados necessários, todas essas coisas vão ser alcançadas, você vai conseguir alcançar. Mas é necessário que nós colocamos em primeiro lugar, em primeiro lugar na nossa vida, Deus. Será que hoje, né, após essas perguntas que eu fiz, Deus veio na sua memória? Sabe quando algo muito legal acontece, você fala: Deus, que bacana, o Senhor me deu esse carro, o Senhor me deu essa casa, o Senhor me deu uma promoção, Deus é o Senhor. Você compartilha com o Espírito Santo. É a primeira pessoa que veio à sua mente. Sabe quando você recebe um diagnóstico de um médico, alguma notícia que te deixa triste, te deixa abalado, te deixa frustrado, você ora e fala: Espírito Santo, eu preciso de um amigo, eu preciso falar com o Senhor. Você fala com Ele. Sabe, nós precisamos entender que se a resposta para essas perguntas foi não, foi a minha esposa, foi o meu esposo, foi meu pai, minha mãe, um amigo, um conselheiro, Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Primeiro nós precisamos colocar Deus. E o primeiro ponto aqui desse devocional é colocando Deus nas escolhas diárias. Diariamente nós temos escolhas. Quer que eu te mostre? Olha só, quando você vai dormir hoje à noite, você vai colocar, né, o seu despertador e ele vai tocar no dia seguinte. Ele vai ter um horário que você programou. E você já programou ali para orar, né, um horário mais cedo. De repente naquele dia você acorda cansado e você pensa assim: vou colocar aqui na soneca, dá para eu dormir mais 5, 10, 15 minutos, e aí eu não oro hoje, ou eu não leio a Bíblia hoje, e eu vou direto para o serviço, eu pulo o café da manhã. E você troca um relacionamento com Deus, de colocar na sua primeira escolha diária Deus em primeiro lugar, ter um relacionamento com Deus,
por um pouco de sono a mais, por um pouco de descanso que muitas vezes nem te dá descanso, né? Você não consegue entrar no sono profundo, você não consegue descansar. Então, na primeira escolha do dia ali, você já escolhe se você quer ter o encontro com Deus ou não. Esses dias a minha esposa, ela falou assim, quando toca o despertador, ela até tem vontade de ficar um pouco mais na cama, mas ela fala: Deus está me esperando, eu tenho um encontro marcado com Deus, eu vou lá falar com Deus. É isso que nós precisamos entender. A nossa disciplina é uma decisão que nós tomamos de colocar Deus em primeiro lugar ou não. Sabe, nós precisamos escolher não se contaminar com as coisas do mundo. Cada vez mais o mundo nos oferece mais prazeres, mais distrações, mais coisas que nos afastam dos caminhos do Senhor. E é uma escolha que nós tomamos de colocar Deus em primeiro lugar e não se contaminar com essas escolhas diárias. Quando nós não colocamos, quando nós não adoramos, não colocamos nada além ou acima de Deus. Um exemplo claro disso é Daniel. Daniel, no livro dele, no capítulo 1, no verso 8, ele diz que ele escolheu, juntamente com seus amigos, não se contaminar com as iguarias, com as comidas do rei. Daniel, ele tomou uma decisão, e nessa primeira decisão diária, nessa primeira escolha diária, ele falou: Senhor, tem esse banquete aqui preparado, mas eu sei qual é a origem dele e eu não vou me contaminar com isso. Eu não vou me contaminar com as coisas do rei, eu não vou me contaminar juntamente com esses jovens. Eu sei os princípios que carrego aqui dentro de mim e eu não vou me contaminar. Sabe, nós precisamos nas nossas escolhas diárias escolher agradar a Deus, mesmo correndo risco de vida. Sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos ali no capítulo 3, eles estavam correndo perigo de vida, eles poderiam morrer ali jogados na fornalha, e foi o que aconteceu. O rei pede para adorar a sua estátua. Eles se recusam a adorar a estátua porque infringia um dos mandamentos, um dos princípios de honrar e adorar apenas a Deus, o Deus Criador do céu e da terra. Sabe quantas pessoas elas trocam por bem menos a adoração a outras coisas do que adorar a Deus? Nós precisamos colocar nas nossas escolhas diárias o princípio de Deus em primeiro lugar, de adorar somente a Ele. Sadraque, Mesaque e Abednego ali estavam prontos para morrer, prontos para perder a sua vida, mas não de perder o seu relacionamento com aquele que tinha os criado, com Deus Todo-Poderoso. Eles sabiam, eles tinham convicção da onde eles iriam, para onde eles iriam, caso eles morressem, mas eles sabiam que Deus tinha o poder de os livrar da fornalha. E Deus os livrou na fornalha. Deus esperou ver o que estava no coração deles. Nós precisamos, nas nossas escolhas, elas têm que ser diferentes da maioria. Quem sabe você fala assim: mas a maioria está indo para essa igreja, a maioria segue essa pessoa, a maioria faz isso. Nós precisamos ser a diferença. Jesus, ele não andava com a maioria, mas ele atraía multidões para ouvir aquilo que ele falava, e era totalmente diferente do que aqueles religiosos pregavam naquela época. Nós precisamos entender que a essência de Jesus, o que ele carregava dentro dele, era tão precioso que atraía multidões que ficavam com ele debaixo de sol e chuva, passando fome, mas elas eram alimentadas pela palavra de Deus. E Deus, ele ainda fazia milagres e alimentava eles fisicamente. O importante para eles não era aquilo que eles receberiam na hora, mas aquilo que eles estavam recebendo lá dentro do seu coração para a eternidade, porque eles decidiram colocar Deus em primeiro lugar. Sabe, quando nós somos diferente da maioria, nós não sonegamos impostos, por exemplo, porque a maioria sonega.
nós somos fiéis, nós somos honestos, porque o caráter de Cristo está em nós. Nós fazemos aquilo que é certo da maneira certa, não porque nós somos melhores do que alguém, mas porque nós representamos alguém que é perfeito. Nós representamos Jesus e nós precisamos andar como ele andou. O segundo ponto aqui é colocar Deus acima de qualquer pessoa. Sabe, eu já falei aqui em um dos meus devocionais, quando nós colocamos os nossos filhos acima de Deus, quando nós colocamos o nosso cônjuge acima de Deus, quando nós colocamos os nossos pais acima de Deus, nós precisamos colocar Deus acima de qualquer autoridade. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não desonraram a autoridade do rei, eles reconheceram que aquela autoridade era Deus que tinha colocado, era Deus que tinha instituído, e eles falaram ao rei com respeito, com honra ao rei, mas eles não deixaram que o rei desse uma ordem para eles e eles cumprissem essa ordem, que era contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles respeitaram a autoridade, nós respeitamos as autoridades, mas quando uma autoridade manda você fazer algo que é contrário à palavra de Deus, você está livre de obedecer a essa autoridade. Somente nesse ponto aqui. Sabe, nós precisamos colocar Deus acima de qualquer parente, acima da nossa parentela. Deus, ele precisa, tem pessoas que deixam de seguir a Deus ou deixam de ter um relacionamento verdadeiro com Deus porque pensam assim: mas o que os meus parentes vão pensar? O que meus irmãos, as minhas irmãs, o que meus pais, o que meus tios, o que eles vão pensar? E nós precisamos pensar como Pedro: importa aqui agradar a Deus ou agradar os homens? Atos capítulo 4, capítulo 5 ali, quando Pedro, naquele contexto ali que ele faz aquele milagre na porta do templo chamada Formosa, Pedro, ele é questionado ali pelas autoridades e ele é impedido de realizar qualquer milagre através do nome de Jesus. Eram autoridades que estavam falando para ele, mas Pedro fala assim: importa o quê? Agradar a vocês, homens, ou agradar a Deus? Fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, ou fazer aquilo que vocês estão falando para nós fazermos? Sabe, não importa ali qual é a pessoa, não importa qual é a autoridade que ela exerça, se a palavra dela for contrária à palavra de Deus, opte, decida por fazer a palavra de Deus. Sabe, nós precisamos colocar Deus acima de qualquer desejo carnal. Sabe, às vezes você tem um desejo aí de comer acima daquilo que é permitido, ou aquilo que você precisa. Isso se chama glutonaria e pouco é falado, né? As pessoas falam do adultério, né? Do homicídio, de roubo, de sonegar impostos, né? De corrupção. É falado isso, são pecados, né? Mas glutonaria é um pecado também. Eu colocar algo para o meu desejo carnal, para trazer paz para minha alma, é pecado. Eu não estou colocando Deus em primeiro lugar, eu estou colocando a minha alma em primeiro lugar, eu estou trazendo paz para minha alma através da carne, e isso é pecado. A Bíblia diz para nós andarmos no Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne. É isso que Paulo está falando para a igreja de Gálatas. Então nós precisamos entender que quando nós colocamos Deus acima de qualquer pessoa, está relacionado a não se envergonhar de Deus em nenhuma circunstância, mas sim dar testemunho e ser testemunho de Deus. Que as pessoas possam ver em nós a imagem e a semelhança de Cristo, que Cristo possa se manifestar em nossas vidas, que as pessoas passem e sintam o perfume de Cristo em você, na sua vida, nas suas atitudes. Terceiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar mesmo na prova. Querido, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei quais são as suas lutas. Eu tenho luta, minha esposa tem luta, todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por dificuldades, mas entenda que para colocar Deus em primeiro lugar, mesmo na prova, Sadraque, Mesaque e Abednego aqui, eles colocaram Deus em primeiro lugar. Eles tiveram a oportunidade de só se adorar ali, adorar ao
ao rei. O rei falou assim: olha, eu vou dar outra oportunidade para vocês, eu vou tocar de novo os instrumentos e aí vocês me adoram. Eles estavam ali com a oportunidade de não serem jogados na fornalha. Eles não saberiam o que aconteceria quando fossem jogados na fornalha, mas a certeza que eles tinham que eles não estariam sozinhos na fornalha. Querido, não importa se você está sendo lançado na fornalha agora, você não está sozinho na fornalha. Existe o quarto homem que entra na fornalha com você. Se ele não te livrar a tempo de sair, de não passar pela fornalha, ele entra contigo na fornalha. E sabe o que a palavra diz? Que nem um cheiro de fumaça estava na roupa deles. Sabe, se você vai fazer uma carne ali, você faz um fogo, você já fica cheio de fumaça, né? O fogo longe. Imagina eles que estavam dentro do fogo. E o fogo só serviu para queimar as cordas que os prendiam. Talvez essa prova que você está passando é só para te libertar, é só para te tirar as amarras, para queimar as amarras. Esse fogo não é para matar a sua vida, esse fogo é para glorificar ao Senhor. Então, se você tem colocado Deus em primeiro lugar, mesmo na prova, você vai ter vitória, você vai ser mais do que vencedor, porque Cristo, Ele já venceu, Ele já passou pela morte, Ele já ressuscitou e Ele está vivo e Ele está com você. Então coloque Deus em primeiro lugar, mesmo nessa prova que você está passando, mesmo nessa dificuldade. Fale: Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que eu tenho e eu entrego ao Senhor. Senhor, eu quero entregar, Pai, aquilo que tem sido Deus na minha vida, aquilo que eu tenho colocado no seu lugar. Eu não sei o que é, pode ser o dinheiro, pode ser do trabalho, pode ser pessoas, pode ser algum objeto. Eu não sei o que você tem colocado no lugar de Deus, mas quando nós oramos, o Espírito Santo nos revela. Pergunte para Ele agora, pare tudo que você está fazendo, tenha um tempo com Deus só para ouvir o que Deus vai te falar. Faça essa pergunta: Deus, eu tenho colocado algo em seu lugar? Tem algo que está à frente do Senhor? Pai, eu quero pedir para o Senhor, me mostra, Senhor. E Ele só vai falar suavemente sim ou não. E quando Ele falar que sim, pergunte para Deus: Deus, o que eu tenho colocado antes do Senhor? O que eu tenho colocado, Senhor, em primeiro lugar, que não é o Senhor? E aí Deus vai te mostrar, Deus vai falar com você. Deus abençoe o seu dia, que você possa desfrutar de um dia abençoado na presença do Senhor, que você possa escolher dentro das suas prioridades, colocar Deus em primeiro lugar. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, suas finanças. Tenha um dia abençoado. Se essa palavra tem edificado a sua vida, se caminhar conosco aqui tem edificado a sua vida, curte esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa entregar para mais pessoas, que você possa também copiar esse link, compartilhar aí nos seus grupos e mandar para os seus amigos, para que mais pessoas sejam edificadas, alcançadas, no nome de Jesus. Tchau, até amanhã.